O milagre que devolveu a voz de Letícia. Letícia Santos tinha 34 anos e uma voz que encantava a todos. Professora de música, ela ensinava canto em uma pequena escola de arte em São Paulo e sonhava em gravar seu próprio CD de hinos gospel. Mas em apenas 3 meses sua vida desabou. Primeiro foi um leve rouquidão que não passava. Depois, a voz começou a falhar no meio das aulas. Até que em uma manhã, ela acordou e não conseguiu emitir nenhum som. Os médicos diagnosticaram paralisia nas cordas vocais, uma condição rara e sem cura definitiva. Senhora, pode ser que a senhora nunca mais fale normalmente, disse o otorrinolaringologista com um suspiro. As palavras ecoaram em sua mente como uma sentença. Os remédios não adiantavam, as sessões de fonoaudiologia eram dolorosas e caríssimas, e o desespero tomou conta dela. Sem voz, Letícia perdeu o emprego. As contas se acumularam, o namorado a deixou. Como vou ficar com uma mulher que não pode nem conversar? E a depressão a levou a se trancar em casa, comunicando-se apenas por bilhetes. Sua mãe, Dona Maria, chorava todas as noites, rezando por um milagre. Minhas orações não estão sendo ouvidas, mãe, escreveu Letícia em um papel, com lágrimas escorrendo. Até que certa tarde, enquanto assistia à TV sem som, tropeçou em um canal que transmitia um culto da Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor falava com uma autoridade que a fez parar e prestar atenção. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Ele pode mudar qualquer situação, basta você crer. No mesmo instante, uma mulher subiu ao altar e deu um testemunho. Havia chegado arrastando uma perna paralisada e, após a oração, saiu correndo. Letícia sentiu algo estremecer dentro dela. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim, pensou. No domingo seguinte, Dona Maria a levou até a Universal mais próxima, no bairro da Lapa. Ao entrar, Letícia se surpreendeu com a energia do lugar. Pessoas orando em voz alta, louvores vibrantes, e um pastor no altar falando sobre a corrente da fé. Hoje é o dia da sua libertação. Ele declarou, olhando diretamente para ela. Letícia não conseguia falar, mas seu coração gritava por socorro. Uma obreira se aproximou e com delicadeza perguntou, irmã, o que você precisa de Deus hoje? Com as mãos trêmulas, Letícia escreveu no caderno, preciso da minha voz de volta. Não aguento mais viver assim. A obreira a abraçou e disse, aqui você vai recuperar tudo o que o inimigo roubou. Venha para a corrente. Naquele dia, Letícia participou da corrente de oração. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ungi-la com óleo consagrado e começou a orar com uma fé contagiante. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição sobre as cordas vocais dessa filha. Satanás, solte-a agora. O sangue de Jesus tem poder. Letícia sentiu um calor intenso percorrer sua garganta, como se algo se movesse dentro dela. As lágrimas jorraram, e pela primeira vez em meses ela tentou falar. Um som rouco, quase imperceptível, saiu de sua boca. Gló, gló. O pastor sorriu, é o início. Deus está operando. Nos dias seguintes, Letícia não faltou a nenhum culto. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde queimou um papel com o diagnóstico médico, declarando, isso não tem mais poder sobre mim. Entregou sua oferta de fé, todo o dinheiro que tinha guardado, como semente para o milagre. Deus não é obrigado a nada, mas quando nós demonstramos fé com ações, ele se move, ensinou o pastor. Letícia acreditou. Na vigília de sexta-feira, enquanto centenas de pessoas oravam juntas, ela sentiu uma pressão forte na garganta e, de repente, uma palavra clara saiu de seus lábios. Aleluia! A igreja inteira explodiu em louvor. O pastor correu até ela, fala minha filha, Deus te curou. E Letícia, com a voz ainda frágil, mas nítida, começou a declarar, eu estava morta, mas agora estou viva. Jesus me deu minha voz de volta. Os médicos ficaram estarrecidos. Exames mostravam que suas cordas vocais, antes paralisadas, agora respondiam normalmente. Isso não tem explicação científica, admitiu o mesmo médico que havia lhe dado o diagnóstico sombrio. Letícia voltou a dar aulas, mas agora com um propósito maior, levar outras pessoas a conhecer o Deus dos milagres. Hoje, ela é uma das vozes mais ativas nos testemunhos no altar da Universal. Sempre que pode, ela repete a lição que aprendeu. A fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se ele já tivesse feito. Quando eu entreguei minha oferta, quando eu queimei aquele papel, quando eu gritei, aleluia, mesmo sem voz, eu estava dizendo a Deus, eu confio em você, não nas circunstâncias. E ele não falha. Se você está lendo esta história e pensa que seu caso é impossível, Letícia tem um recado para você. Venha para a Universal. Não importa o que você perdeu, Deus pode restaurar. Mas você precisa dar o primeiro passo. A fé sem obras é morta. Eu sei do que estou falando.
Eu já estive no fundo do poço, e hoje estou aqui cantando as maravilhas dele. Letícia não imaginava que seu testemunho tocaria tantas vidas. Mas Deus tinha um plano maior. Um dia, enquanto ela compartilhava sua vitória no altar, uma mulher chamada Marisa, sentada nos últimos bancos, chorava em silêncio. Ela tinha perdido o marido em um acidente de carro há 2 anos e desde então, vivia em um vazio profundo. Os médicos diziam que ela estava entrando em depressão, os remédios não faziam efeito, e as noites eram uma tortura de lembranças e perguntas sem resposta. Por que Deus permitiu isso? Onde ele estava quando eu mais precisei? Marisa tinha ido à Universal arrastada por uma amiga sem esperança. Mas ao ouvir Letícia falar sobre restaurar o que estava perdido, algo dentro dela se mexeu. Será que Deus pode mesmo devolver o que foi tirado de mim? Pensou, enxugando as lágrimas. Quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, ela hesitou. As pernas tremiam, mas o impulso a levou até a frente. Ao chegar no altar, não conseguiu falar. Só chorou. O pastor orou por ela com autoridade, impondo as mãos sobre sua cabeça. De repente, Marisa sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. Uma paz que ela não sentia há anos invadiu seu coração. Naquele momento, ela não entendeu, mas algo havia mudado. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Marisa sonhou com o marido. Não era um sonho triste, mas um encontro cheio de luz. Ele sorria e dizia, não chore mais. Deus tem um propósito para você. Eu estou bem, e você também vai estar. Ela acordou com o coração acelerado, mas uma certeza inexplicável a encheu. Deus não a tinha abandonado. Nos dias seguintes, Marisa voltou à igreja. Começou a participar das campanhas, a jejuar, a buscar a Deus de verdade. Não foi fácil. Havia dias em que a dor voltava com força, mas agora ela tinha onde se agarrar. A palavra de Deus e os testemunhos de pessoas como Letícia, que provavam que milagres ainda acontecem. Um mês depois, algo inesperado aconteceu. Marisa recebeu uma ligação do escritório do marido. Havia um seguro de vida que ela nem sabia que existia, um valor suficiente para quitar todas as dívidas que haviam ficado e ainda sobrar para ela recomeçar. Mas o maior milagre não foi o dinheiro, foi a restauração da sua fé. Hoje Marisa serve na igreja no departamento de acolhimento. Ela é quem abraça as pessoas que chegam quebradas como um dia ela chegou. Sempre diz, eu perdi meu marido, mas Deus me deu uma família na igreja. Eu perdi a esperança, mas Ele me deu um propósito. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. E assim, a história de Letícia, que começou com uma voz perdida e um coração partido, se multiplicou. Porque na Universal, os milagres não são apenas para alguns. São para quem crê, para quem persiste, para quem, mesmo no fundo do poço, levanta as mãos e diz, Senhor, eu ainda confio em Ti. Se você está lendo isso hoje e acha que sua dor é grande demais, que sua perda é irreversível, lembre-se, Deus não muda. Ele é o mesmo que devolveu a voz de Letícia, que enxugou as lágrimas de Marisa, que transforma cinzas em beleza. O convite está feito. O milagre está à sua espera. Mas você precisa dar o primeiro passo. Como Letícia diz, a fé não é só acreditar, é agir. E a igreja está de braços abertos, pronta para te receber. Naquela mesma semana, enquanto Letícia compartilhava seu testemunho no púlpito da CCB, uma mulher chamada Ana sentada nos últimos bancos chorava em silêncio. Ela não era da igreja, tinha entrado quase por acaso, arrastada por uma colega de trabalho que insistira. Vem só hoje, você não tem nada a perder. Ana tinha tudo a perder, ou pelo menos era o que ela pensava. Há 3 anos, seu filho Lucas, então com 7 anos, havia sumido. Um dia normal, saíra para comprar pão na padaria da esquina e nunca mais voltou. A polícia investigou, vizinhos ajudaram nas buscas, mas era como se a terra tivesse engolido aquele menino. O marido não suportou a dor e partiu. Ana se trancou em casa, vivendo entre remédios para dormir e fotos amareladas. Até que naquela manhã, algo a fez levantar da cama e seguir a colega até a igreja. Enquanto Letícia falava sobre a fidelidade de Deus, Ana sentia o coração apertar. Deus não me abandonou, dizia Letícia. Mas Ana pensava, Ele abandonou meu filho. Abandonou-me. Quando o pastor fez o apelo final, convidando quem precisava de um milagre a vir à frente, Ana permaneceu imóvel. Não tinha forças nem para levantar. Foi então que uma irmã da igreja, a mesma que a trouxera, segurou sua mão com firmeza e sussurrou, Vem minha filha. Não é pela força que você tem, é pela que você não tem. E Ana, como se fosse arrastada por uma corrente invisível, se levantou. Na frente do altar, enquanto o pastor orava, Ana não conseguia chorar. Só sentia um vazio.
Até que de repente uma imagem veio à sua mente com uma clareza assustadora, Lucas sorrindo, em um lugar escuro, mas seguro. E uma voz, não audível, mas dentro dela disse, ele está vivo. Confie. Ana saiu da igreja naquele dia sem entender direito o que acontecerá, mas com uma paz que não sentia há anos. Na semana seguinte voltou. E na outra também. Começou a participar das campanhas, a jejuar, a clamar. Até que 3 meses depois do dia em que pisou pela primeira vez na CCB, o telefone tocou. Era a polícia. O menino tinha sido encontrado em um estado distante, vivendo com uma família que o criará como filho após encontrá-lo abandonado. Os exames de DNA confirmaram, era Lucas. Quando mãe e filho se reencontraram no aeroporto, Ana não conseguia parar de tremular. Lucas, agora com 10 anos, a abraçou forte e perguntou, mãe, por que você demorou tanto para me buscar? Ela não soube responder na hora. Mas depois na igreja, enquanto agradecia a Deus com lágrimas nos olhos, entendeu, não era ela que demorará. Era Deus preparando o momento certo para mostrar que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando nos bastidores. Hoje, Ana e Lucas frequentam a CCB juntos. E ela sempre conta, eu entrei naquela igreja sem esperança, só com raiva. Mas Deus não se importa com o estado em que a gente chega. Ele nos recebe como somos e nos transforma no que precisamos ser. Lucas, por sua vez, sorri e completa. E o melhor é que a gente não precisa entender tudo. Só precisa confiar. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado. São realidades do presente. E a sua pode ser a próxima. A pergunta é, você está disposto a dar o primeiro passo, mesmo quando tudo parece impossível? A igreja está aqui. Deus está aqui. E Ele não desiste de ninguém. Ana e Lucas não imaginavam que aquele seria apenas o começo de uma série de milagres que Deus preparava para eles. Alguns meses depois, enquanto participavam de um culto de oração na CCB, o pastor fez um chamado especial para quem precisava de um toque divino na saúde. Ana, que há anos sofria com dores crônicas nas costas por causa de um acidente antigo, sentiu algo diferente naquele dia. Não era só a dor física, era como se uma voz suave lhe dissesse, hoje é o seu dia. Ela hesitou. Já tinha tentado de tudo, médicos, remédios, fisioterapia. Nada adiantara. Mas dessa vez algo dentro dela a impulsionou a levantar a mão. Quando o obreiro orou por ela, Ana sentiu um calor intenso percorrer sua coluna, como se mãos invisíveis estivessem ajustando cada vértebra. No mesmo instante, a dor que a acompanhava por anos desapareceu. Ela se levantou, movimentou o corpo, e as lágrimas vieram sem controle. Não era alívio temporário, era cura completa. Lucas, que estava ao seu lado, não acreditava no que via. Sua esposa, que antes mal conseguia ficar em pé por muito tempo, agora dançava e louvava a Deus sem nenhuma limitação. Isso não é possível, ele pensou. Mas ali, entre irmãos que oravam e celebravam, ele entendeu. Para Deus, nada é impossível. O milagre de Ana não parou por aí. Pouco tempo depois, Lucas, que trabalhava como motorista de aplicativo, passou por uma situação que poderia ter sido trágica. Em uma noite chuvosa, enquanto voltava para casa, um carro desgovernado invadiu sua pista. Ele freou, mas sabia que o impacto seria inevitável. Fechou os olhos e orou, Senhor, protege a minha família. O barulho do metal se retorcendo foi ensurdecedor, mas quando Lucas abriu os olhos, estava ileso. O carro havia batido com força, mas ele não tinha nenhum arranhão. Os bombeiros que atenderam à ocorrência ficaram estarrecidos. Isso não faz sentido. Você deveria estar ferido. Naquela noite, Lucas entendeu que Deus não só restaurara seu casamento e a saúde de Ana, como também guardava sua vida. Não era sorte, era proteção divina. Hoje, o casal não só frequenta a CCB como também serve na obra. Ana faz parte do grupo de visitação, levando esperança a outras mulheres que, como ela, achavam que não havia saída. Lucas, por sua vez, se tornou um dos motoristas voluntários que buscam irmãos para os cultos, sempre compartilhando seu testemunho. Deus não só muda as coisas ruins da nossa vida, Ele as transforma em bênçãos para abençoar outros. Eles aprendem que os milagres não são apenas momentos de emoção passageira, mas sinais de que Deus está sempre agindo, mesmo quando não vemos. Às vezes, Ele permite que passemos pelo vale para nos mostrar que sua mão nunca nos abandona. Se você está lendo essa história e pensa que seu caso é diferente, que seu problema é grande demais, lembre-se, Ana achava que seu casamento estava perdido. Lucas acreditava que a dor de Ana nunca passaria. Eles não tinham respostas, só fé pequena. Mas Deus não precisa de fé perfeita, Ele só precisa de um coração disposto a confiar. A CCB não é um lugar para pessoas perfeitas. É um lugar para quem precisa de Deus.
E se ele fez por Ana e Lucas, pode fazer por você também. A pergunta continua a mesma. Você vai dar o primeiro passo? A porta da igreja está aberta. O milagre está esperando. E Deus? Ele já está trabalhando nos bastidores da sua vida. Ana e Lucas não imaginavam que poucos meses depois daquele culto de oração, suas vidas mudariam de um jeito que só Deus poderia planejar. A dor física de Ana não sumiu da noite para o dia, mas algo dentro dela começou a se transformar. Era como se uma luz pequena, quase imperceptível, tivesse sido acesa em seu coração. Ela ainda sentia as pontadas, as noites de insônia, os dias em que o corpo parecia pesado demais para levantar. Mas agora, quando o desânimo batia à porta, ela se lembrava das palavras do irmão que orou por ela. Deus não te abandonou. Ele está escrevendo uma história que você ainda não vê. Foi numa tarde de quarta-feira, depois de mais um culto de doutrina, que Ana sentiu algo diferente. Enquanto o irmão explicava sobre a fé que move montanhas, ela fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, não sentiu raiva nem revolta. Sentiu paz. Não uma paz circunstancial, daquelas que vêm quando as coisas estão bem, mas uma paz que ultrapassava todo entendimento. Era como se Deus estivesse sussurrando: confia em mim, filha. Eu sei o que estou fazendo. Lucas, que sempre esteve ao lado dela, também começou a notar as mudanças. Ana já não chorava tanto à noite. Começou a cantar os hinos da harpa com mais entusiasmo, mesmo que sua voz ainda tremesse. E aos poucos, ela voltou a sorrir, não daquele jeito forçado para não preocupar os outros, mas um sorriso verdadeiro, que nascia de dentro para fora. Até que chegou o dia em que Ana acordou e percebeu. A dor tinha diminuído. Não era um alívio passageiro, daqueles que duram algumas horas. Era uma melhora real. Ela se levantou da cama sem gemer, vestiu-se sozinha e quando Lucas a viu na cozinha preparando o café, seus olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Deus ouviu, ele pensou. Deus realmente ouviu. Os médicos, é claro, não tinham explicação. Os exames ainda mostravam as mesmas lesões, as mesmas sequelas, mas Ana se movia com uma leveza que não condizia com os laudos. Isso não faz sentido, disse um deles, coçando a cabeça. Pelo que vejo aqui, você deveria estar com dor constante. Ana apenas sorriu e respondeu: doutor, tem coisas que a medicina não explica. Mas Deus explica. O casamento deles também foi restaurado. As brigas que antes eram frequentes, deram lugar a conversas cheias de esperança. Lucas, que antes se sentia impotente diante do sofrimento da esposa, agora via com seus próprios olhos que Deus era fiel. Eles começaram a servir juntos na igreja. Ana no departamento de senhoras, incentivando outras mulheres que passavam por provações, e Lucas nos cultos de jovens, compartilhando como Deus tinha mudado sua família. Um domingo, durante o testemunho, Ana subiu ao púlpito com as mãos trêmulas, mas o coração firme. Eu vim aqui hoje para dizer que Deus é real, ela começou com a voz embargada. Eu já achei que minha vida tinha acabado. Já pensei que Deus tinha me esquecido. Mas Ele nunca me deixou. Mesmo quando eu não via saída, Ele estava trabalhando. E hoje eu estou aqui de pé, não porque a dor desapareceu completamente, porque ainda tenho dias difíceis, mas porque minha alma foi curada. E isso, irmãos, é um milagre maior do que qualquer medicina. A igreja inteira chorou naquele dia. Muitas pessoas se levantaram para buscar a Deus, tocadas pela história deles. Alguns tinham dores físicas, outros feridas emocionais. Mas todos saíram dali com uma certeza: se Deus fez por Ana e Lucas, Ele poderia fazer por eles também. E assim, o que começou como um grito de desespero se tornou um canto de vitória. Ana e Lucas não eram mais os mesmos. Não porque suas vidas tinham se tornado perfeitas, mas porque eles tinham aprendido a confiar em quem segura todas as coisas em suas mãos. Se você está lendo isso hoje e sente que sua fé está pequena, que suas orações não estão sendo ouvidas, lembre-se: Deus não precisa de condições perfeitas para agir. Ele só precisa de um coração que esteja disposto a crer, mesmo que seja com dúvidas, mesmo que seja com lágrimas. A CCB não é um lugar para quem já tem todas as respostas. É um lugar para quem precisa de um milagre. E o melhor de tudo, o milagre já começou. Talvez você ainda não veja, mas Deus está movendo peças que você nem imagina. A pergunta é: você vai continuar olhando para as circunstâncias, ou vai levantar os olhos para aquele que faz todas as coisas novas? A porta da igreja ainda está aberta. A mão de Deus ainda está estendida. E a sua história de transformação? Ela pode começar hoje. O milagre que já estava escrito. Naquela mesma noite, enquanto o irmão José orava com as últimas forças, algo inesperado aconteceu. O médico ligou. Os exames, antes irreparáveis, mostravam uma reversão inexplicável.
Os tumores haviam regredido, os órgãos respondiam como se nunca tivessem falhado. Não há explicação científica, admitiu o especialista com a voz trêmula. Mas José sorriu, porque ele já sabia, Deus não precisa de explicações. Ele só precisa de um sim pequeno demais para ser medido, mas grande o suficiente para mover montanhas. No domingo seguinte, José entrou na CCB não mais como um homem à beira do desespero, mas como uma testemunha viva. E quando subiu ao púlpito para contar o que Deus havia feito, não falou de cura apenas, falou da noite escura que precedeu a aurora. O milagre não começou quando os exames mudaram, disse, segurando as lágrimas. Começou quando eu escolhi acreditar mesmo sem ver. Quando parei de exigir provas e passei a confiar no carpinteiro que faz mestrias com madeiras tortas. A reflexão que fica. Talvez você esteja lendo isto hoje com o coração apertado, pensando, mas o meu milagre ainda não veio. Permita-me lhe dizer, a semente já foi plantada. Deus não trabalha no relógio dos homens, mas no tempo da eternidade. Enquanto você espera, Ele está te preparando para sustentar a bênção que virá. A dúvida não o afasta, o que o entrista é a indiferença. Se há em você um grito, por menor que seja, Ele ouve. Se há uma lágrima, Ele aguarda em sua garrafa. Salmo 56, 8. A lição que levaremos. Fé não é a ausência de medo, mas a coragem de dar um passo mesmo tremendo. Não é sobre ter todas as respostas, mas confiar em quem as tem. A CCB não é um museu de santos perfeitos. É um hospital de almas que, como você, já caíram, já duvidaram, já choraram, e mesmo assim, escolheram se levantar. Hoje, a porta continua aberta. A mão de Deus, estendida. E a pergunta ecoa suave mas urgente. Você vai ficar olhando para o que falta, ou vai correr para os braços dele, que já tem tudo pronto? O milagre já começou. E o final? Ah, o final ainda está sendo escrito, com a sua história dentro.